Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de metrologia, né? Hoje a gente vai estar vendo mais uma leitura com paquímetro, né? Com resolução de 5 centésimos de milímetro, né? O primeiro passo, né, importante para essa verificação dessa condição, né, da aproximação do instrumento, né? Que é a menor medida, né? Que ele consegue medir com precisão, né, nesse caso 5 centésimos de milímetro, é justamente observar, né, a quantidade de divisões na escala móvel. Né? Nesse caso aqui a gente tem 20 divisões na escala móvel, né? Que é justamente daí onde vem o resultado da resolução, ou seja, 1 milímetro dividido por 20 divisões, né? Que nesse caso aí vai dar justamente o 0,05. E aí vem a pergunta, tá, ok, mas esses 20, né, essas 20 divisões, onde estão contidas? Né? Essas 20 divisões, elas representam justamente a subdivisão do milímetro, tomando como base, né, a proporção, né, da escala, né, a ampliação da escala. Né? Então, nesse caso, se você observar aqui, exemplo, do 0 para 1, né, aqui ele está representando inclusive 1 centímetro, né? Então do 0 para 1 a gente tem um total aqui de 10 milímetros. E o que acontece? Toda vez que você vai passando, movimentando o nônio, né, tanto para a direita quanto para a esquerda, toda vez que você passa, né, a 1 milímetro, é como se essas 20 divisões elas viessem a ultrapassar aquele valor. Né? Ou seja, essas 20 divisões, na proporção que você vai abrindo a escala móvel, né, do paquímetro, é justamente, né, o quanto você tem lá de valor, né, contido em 1 milímetro. Né? Então, exemplo, se você tivesse essa escala com 10 divisões, né, você teria uma resolução de 1/10, né? Ou seja, 1 milímetro dividido por 10 daria justamente 1/10 de milímetro. Né? Nesse caso é 20 divisões, 1 milímetro dividido por 20 vai dar 5 centésimos, e outra relação também de aproximação do instrumento, no caso do paquímetro analógico muito comum, é com 50 divisões. Né? 1 milímetro dividido por 50 vai dar igual a 2 centésimos de milímetro. Né? Então, está ligado justamente a essa verificação da escala móvel. Ok, vamos lá para a leitura. Né? O que acontece? Nesse caso aqui, né, com base na ampliação que a gente tem aqui da imagem, às vezes fica difícil, né, você observar, né, em qual traço ele está coincidindo aqui perfeitamente. Né? Então, tem duas características importantes para a leitura. Né? Verificar o valor que o zero ultrapassou e qual traço, né, do nônio ele está coincidindo. Ou, se por acaso o zero estiver coincidindo, aí não precisa verificar nada aqui, porque a leitura já vai ser direta ali no zero. Né? Vamos supor que esse traço aqui, né, do zero, ele tivesse coincidindo exatamente aqui com o 3, né, com esse 3 aqui. Né? Ou seja, nesse caso a gente teria justamente 30 milímetros. Esse 3 aqui ele não está representando 3 milímetros, e sim 3 centímetros, que convertido representa 30 milímetros. Né? Então, nesse caso aí, ele estaria ali no 30. Né? Se esse zero, por acaso, ele tivesse coincidindo, né, nesse traço aqui, né? Ou seja, nesse caso, a gente teria justamente 35 milímetros. Né? Se a gente observar aqui, ele está justamente aqui na metade entre o 3 e o 4, né? Ou seja, entre o 30 e o 40. Então, a gente teria lá o 35 milímetros. Né? Então, se o zero estiver coincidindo, ele já dá o valor direto. Mas quando o zero não coincide, né, a gente tem que verificar, né, qual valor aqui está coincidindo. E um detalhe importante, nem toda vez os traços, né, eles vão estar coincidindo perfeitamente. Né? Você diz, poxa, isso pode ocorrer? Pode ocorrer. Quando o valor ele não está compatível com a resolução do instrumento. Como assim? Vamos supor que você pegou um objeto, né, e você sabe que ele tem justamente a seguinte medida. Né? Vamos supor que ele tenha 30,015, ou seja, 30 milímetros e 15 milésimos, né, de milímetro. O que acontece? Esse instrumento que a gente está vendo, esse paquímetro aqui, ele tem uma resolução de 5 centésimos, ou seja, ele só consegue medir com precisão a cada 5 centésimos. Então, exemplo, 20 milímetros, 20,05, 20,1, 20,15, 20,2. Né? Então, ele só consegue medir a cada 5 centésimos. E se a gente for observar, essa leitura aqui, ela está na casa lá do milésimo. Né? Então, a gente não tem como fazer a verificação perfeita com esse instrumento. Então, é justamente quando você vai fazer a medição e você vê que os traços, nenhum está coincidindo ali perfeitamente. Mesmo com cuidado com o erro paralaxe, ele não vai estar ali coincidindo perfeitamente.
né? Então é comum, né, isso acontecer. Então você tem que estar utilizando o instrumento, obviamente, compatível com a precisão indicada ali na tolerância do projeto, né, estabelecido. Ok, né? Então nesse caso, voltando aqui para o caso da leitura, né? Vamos ampliar aqui para poder ter uma noção melhor ali do valor que está coincidindo. Inclusive, nessa relação, ela está muito ligada também ao erro paralaxe. Quando você não consegue visualizar perfeitamente, né, ali a leitura, né, é importante deixar a face ali do instrumento, né, paralela ali, o máximo possível, né, do seu campo de visão, para que evite o erro, né, de você pensar que um traço está coincidindo, só que é outro traço que está coincidindo. Bom, vamos lá para a leitura, né? A leitura dá para a gente dividir em duas etapas, né? Primeiro, verificar onde o zero ultrapassou ou se ele já está coincidindo. Nesse caso aqui, a gente está verificando que o traço do zero ele não está coincidindo perfeitamente em nenhum traço. Então, mas é importante fazer uma análise que é o seguinte, né? O que foi que ele já ultrapassou? Aqui a gente tem o trecho, aquele mesmo trecho que a gente falou agora há pouco, né? Ou seja, representa 30 milímetros. Esse traço aqui da sequência é o do 35, né? E aqui a gente observa que ele passou também esse outro traço aqui menor, né? Ou seja, aqui é mais 1 milímetro, né? Então, se aqui representa 35, esse aqui representa 36. E o 37, que é o traço da sequência, esse traço do zero não ultrapassou. Então, significa que a gente tem aqui 36 milímetros, né? Vou deixar aqui em cima o valor, ou seja, a gente tem 36 milímetros. Eu posso deixar guardado esse valor. Por quê? O que me interessa agora é verificar a coincidência. Porque eu vou somar esse valor, o qual o zero ultrapassou, com a coincidência aqui da escala móvel. Então, nesse caso aqui, observando, a gente verifica que esse traço aqui está coincidindo perfeitamente. Que traço é esse? É o traço do 7. Então, eu já vi muita gente confundir, né, de pegar esse valor, né, o qual o zero ultrapassou, e pensar que esse valor aqui da escala móvel está referente a milímetros, né? Exemplo, esse caso aí, esse 7, ele na verdade ele está representando 7 décimos, né? Uma pessoa se confundir e pensar que ele está representando 7 milímetros, né? Então pega o 36, né, e soma mais 7 milímetros, né? Ou seja, vai para 43 milímetros, né? E aí está numa seleção, está no concurso, vai lá, marca esse valor, 43 milímetros, e está muito longe do valor indicado, né? Por quê? Né, esse caso aí, a medida ela vai ser 36 milímetros em um determinado valor, né? Ou seja, 36,3, 36,35. Nesse caso aí a gente sabe que vai ser 36,7 por causa da coincidência dele, que está ali justamente ali indicando os 7 décimos, né? Então é importante ficar atento com isso. Se eu estou lá numa seleção e chego a esse ponto aí que eu já sei que o valor é no mínimo ali 36, né, e não pode ultrapassar o 37, os valores que estão ali abaixo de 36 ou acima de 37 eu já desconsidero, né? Então nesse caso aí é só somar o 36 com o 0,7, né? Então nesse caso aí o valor, né, indicado dessa leitura é justamente 36,7 ou 70, né? Nesse caso aí 7 décimos, né, ou 70 centésimos. Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de metrologia, né? E hoje a gente vai fazer uma análise muito importante, né? Que é justamente a análise referente ali ao ciclo, né, metrológico envolvendo, né, análise geométrica de paralelismo, né? A gente se depara muitas vezes com indicações, né, de ciclos onde você precisa ter ali uma fabricação de um elemento, né? Exemplo como esse aqui, você tem lá exemplo uma fabricação de um cubo, e você precisa garantir, né, o paralelismo ali entre essas faces, né? E quando a gente fala de paralelismo, né, principalmente quando se está com instrumentos convencionais, muitas vezes fica difícil ali entender, né? O pessoal fica muito focado, né, na questão da tolerância dimensional, né? Exemplo, vamos supor que a tolerância aqui desse instrumento, dessa peça, né, ela seja 50 milímetros mais 0,02. Vamos colocar aqui mais 0,05, né, 5 centésimos de milímetro. Então, o que é que normalmente, né, se faz? Né? Você vai estar ali, né, fabricando, né, pega lá um paquímetro, faz a medição pelo menos nas duas extremidades. Né? Faz a medição ali nas duas extremidades, vê se não está variando ali acima ali dos 50, né, e aprova ou não ela para estar seguindo ali o fluxo. Né? Só que, exemplo, pode ser que uma peça como essa ela traga uma informação ali, né, de paralelismo de 2 centésimos, né?
Ou seja, você tem lá a indicação lá do elemento, do símbolo lá do paralelismo, e está lá tendo a indicação de 2 centésimos de milímetro, né? 2 centésimos de milímetro. Ou seja, se uma peça como essa, você faz uma medição em uma extremidade, né? Lembrando, eu estou falando aqui de extremidade, né? Mas quanto mais pontos forem utilizados na superfície, melhor. Só que a gente sabe que tem a questão do tempo, né? Então, normalmente se faz aí 2 pontos ou 3 pontos, né? Também fazendo a medição no centro da peça, né? Ou seja, nas extremidades e no centro da peça. Então, é algo para se tomar cuidado, né? Então, exemplo, vamos supor que você fabricou a peça, mediu lá nas duas extremidades, né? Uma extremidade está dando 50,01, a outra está dando 50,04. Ou seja, a diferença aí é de 3 centésimos, né? 50,01 para 50,04. 3 centésimos dando de diferença. Ok. Se a gente for observar a tolerância dimensional, ou seja, a relação linear, essa variação aqui ela não vai ter importância, né? Quando eu digo que não vai ter importância, porque os valores medidos eles estão dentro da tolerância, né? Já que é 50 mais 5 centésimos, ou seja, varia de o valor, né, possível varia de 50 milímetros até 50,07, né? 50 milímetros até o 50,05. Então qualquer valor dentro dessa faixa aí está ok. Só que essa variação que está tendo aí de 3 centésimos está dentro da faixa também. Então, para essa parte dimensional, a medição estaria ok. Só que quando você vai ver na parte do paralelismo, ele não aceita, né, uma diferença, né, acima de 2 centésimos. Então, trazendo aqui duas linhas paralelas, né, essas linhas não poderiam ter oscilação de distância, né, passando de 2 centésimos. Então, nesse caso aqui, observando apenas pelo paquímetro, você teria aí mais de 2 centésimos, né, teria 3 centésimos. Então, estaria configurando que essa medida está fora da tolerância, não da tolerância linear, mas da tolerância geométrica, né? Então, é muito comum, né, nessas medições tridimensionais essa verificação. Por exemplo, vamos supor que a nossa medida seja verificar se essa face aqui ela está paralela a essa outra aqui. Então, você vai estar justamente posicionando, né, o elemento de verificação e traçando, né, pontos ali específicos, né, nesse elemento. Obviamente o sistema ele vai calcular, né, vai criar ali uma reta de referência ali no plano, e depois você vai comparar justamente ali com a outra sequência de medidas que você fez, né? Então, com base nessas duas medidas, ele vai estar justamente verificando, né, o quanto é que está de paralelo em relação um ao outro, né? Vamos fazer uma verificação aqui rápida, né? Vou deixar aqui paralelo, né? Então, vamos pegar aqui 3 pontos, né, dessa referência aqui. Peguei aqui 3 pontos, né? Vou fechar aqui. Aqui eu tenho o valor referente à reta, né? Veja que ele está dando inclusive aqui uma indicação aqui que a reta está ali praticamente a 90 graus, né? Vamos fazer aqui uma medição agora comparando a essa outra linha aqui, né? Vamos pegar aqui a linha aqui, pegar aqui mais 3 pontos. Lembrando que o link desse software, né, tá aí na descrição, né, do M2 Metrology. Deixa alinhado aqui. E vamos aqui fechar. Né? Então, nesse caso aqui, a gente tem, né, os dois elementos, né? E aí a gente consegue fazer aí essa verificação, né, justamente da base, né? Vou voltar aqui, pronto aqui. Aqui a gente tem as duas linhas medidas, né? Ou seja, ele traçou ali as duas linhas, né? Então, se a gente observar aqui, está a linha da primeira medição e a linha aqui da segunda medição, né? Então, no ciclo como esse, o objetivo é justamente saber o que? A diferença que está tendo entre essas linhas aqui. Então, no sistema, né, matemático, né, criado por essas verificações tridimensionais, né, nesse caso é bidimensional, né, mas é a mesma lógica aí para um ciclo tridimensional, ele vai estar vendo, né, o quanto é que está tendo de distância ali dessas linhas produzidas, né, e justamente verificando se elas estão ou não paralelas. Né. Nesse caso aqui as duas linhas ficaram paralelas, né, então está dando aí uma relação aí
é de 90 graus, né? Ou seja, uma relação aí de paralelismo praticamente perfeito, né? Aí para o ciclo, né? Como é um modelo, né? de uma base, né? De uma peça teste, né? A gente tem justamente aqui essa relação realmente que está perfeito ali na indicação, né? Mas quando a gente vai para uma peça fabricada, né? Normalmente tem uma margem ali para tolerância, né? Então é importante justamente essa verificação do paralelismo, né? Principalmente quando você está trabalhando lá com instrumentos convencionais, né? Fazer o máximo possível ali da análise para não ter nenhum problema ali no controle de qualidade, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu!